A morte do ator James Dean deixou o mundo chocado. Ele era jovem, belo e estava no começo de uma carreira promissora. A partir da sua morte, surgiram histórias envolvendo o carro em que James Dean morreu. Uns falam que a fatalidade aconteceu por causa da irresponsabilidade do ator. Outros afirmam que o carro que Dean dirigia era amaldiçoado. Você já ouviu algo sobre essa história? Pois é, exatamente isso que vamos falar hoje no nosso vídeo. Eu sou Uriel Martínez e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Fatos Desconhecidos. Como de costume, vou começar contando um pouco da história de James Dean. O ator nasceu na cidade de Marion, estado de Indiana, nos Estados Unidos. No dia 8 de fevereiro de 1931, Dean perdeu a sua mãe muito cedo, o que fez com que ele fosse morar na fazenda dos tios. Com apenas 14 anos, Dean já mostrava que tinha talento com as artes. Ele fez parte do grupo de teatro da Fairmount High School. E em 1949, depois de terminar os estudos, Dean resolveu ir para a Califórnia, com o objetivo de estudar artes dramáticas. Em 1950, ele foi para Los Angeles para ingressar na Universidade da Califórnia, no curso de especialização em teatro. Depois, Dean se mudou para Nova York e ingressou na Actor Studios, do famoso Lee Strasberg. Com isso, sua carreira começava. Dean fez sua primeira estreia no cinema no filme Fawcett Bayonets. Depois, atuou em Sailor Beware e Has Anybody Seen My Girl? Em 1952, ele estreou na televisão. O sucesso de James Dean já tinha chegado. Ele participou de peças teatrais e filmes, mas foi em 1955 que sua carreira realmente alavancou. Dean atuou no filme Juventude Transviada, obra cinematográfica pioneira em retratar a veracidade da rebeldia adolescente. Tudo parecia estar dando muito certo, até que um acontecimento fatal colocou fim na vida de Dean. Poucos de vocês devem saber, mas Dean era completamente apaixonado por carros, principalmente pelos esportivos. Então, em 1954, ele comprou um MG-TD, um clássico roadster britânico, projetado para acelerar nas estradas enquanto se tomava um vento no cabelo. A partir disso, o interesse de Dean pelo automobilismo só aumentava. Quando ele já se deu conta, já estava até participando de corridas de carro, fazendo um grande sucesso no cinema. Não demorou muito para Dean comprar um carro mais veloz. Ele trocou seu MG-TD por um incrível Porsche 356 Sprinter. O carro era esportivo e tinha um para-brisa removível. Além de usar os carros do dia a dia, Dean também gostava de participar de corridas. O Porsche 356 parecia não saciar a vontade de Dean de acelerar. Pouco tempo depois, ele trocou o carro mais uma vez. Durante as gravações do filme Juventude Transviada, Dean comprou um Porsche 550 Spider. O carro era uma verdadeira máquina, ao menos em comparação com outros carros daquela época. Ele comprou o carro no dia 21 de setembro de 1955. E logo que comprou, Dean levou o seu novo xodó para os estúdios de George Barris. Barris era famoso por customizar carros e, além disso, o homem era construtor de veículos para o cinema e televisão. Foi ele que criou o famoso Batmóvel dos anos 1960. Com esse talento, Barris ficou encarregado de customizar o Porsche e deixá-lo como Dean queria. O trabalho foi feito nos mínimos detalhes. Os bancos foram forrados com um tecido xadrez. O paralamas possuíam listras vermelhas e no capô e portas havia o número 130. Era um carro muito veloz e que tinha sido customizado para Dean acelerar nas corridas de carro. O ator deu até um nome para o seu automóvel, Little Bastard. A ideia foi de Bill Hickman, um amigo de Dean, que era dublê de piloto e dava umas dicas sobre pilotagem para Dean.
Hickman também levava o Little Bastard para os circuitos de corrida que seu amigo participava. Jim estava muito feliz. Ele realizava sonhos que nunca pensou em realizar. 2 dias depois de comprar o carro, ele foi até um amigo chamado Alec Guinness para mostrar a nova máquina que tinha comprado. E foi aí que tudo começou a ficar muito estranho. Guinness disse a Jim que o carro tinha uma aparência um pouco sinistra e que Jim não deveria entrar no veículo. Caso contrário, seria encontrado morto dentro dele na semana seguinte. Eu não estou aqui falando que Alec Guinness falou isso e acabou amaldiçoando o carro. Pode até ser que histórias de maldição nem existam, mas que é algo estranho o que ele acabou falando, isso com certeza é. James Dean ignorou o que seu amigo disse e seguiu sua vida. Ele estava com uma corrida marcada em Salinas, na Califórnia. Na manhã do dia 30 de setembro de 1955, Dean acordou, tomou seu café da manhã e vestiu sua jaqueta vermelha favorita, a mesma que ele usou no filme Juventude Transviada. Dean se dirigiu até a Competitions Motors, onde seu amigo Rolf Rutherich inspecionou o carro antes da corrida. Os dois então entraram no carro e seguiram para Salinas. Junto a eles, mas em um carro separado, estavam Sandy Ruth, fotógrafo da Life, e Bill Hickman. Os 4 pararam para comer na beira da estrada e Hickman alertou Jim sobre a velocidade que ele estava dirigindo. Hickman e Sandy queriam que Jim fosse um pouco mais devagar para fazer algumas fotos da grande estrela acelerando nas estradas. 2 semanas antes, Jim tinha feito um comercial para a National Safety Council, onde ele dizia a seguinte frase: "Lembre-se, dirija com segurança. A vida que você pode economizar pode ser minha." Porém, diferente disso, Jim não seguiu o seu próprio conselho. Foi então que às 17h45 do dia 30 de setembro de 1955, o Little Bastard seguia para o norte quando bateu de frente com um Ford Tudor 1950 preto. Jim havia sido parado pouco tempo antes do acidente e sido alertado pela polícia que ele estava dirigindo muito rápido. Os relatos dizem que na hora do acidente, estima-se que Jim estava a pelo menos 135 km por hora. O resultado você já deve imaginar. O Ford Tudor era conduzido por um estudante chamado Donald Turnotsip. Felizmente, o jovem saiu praticamente ileso do acidente. Ruth, que acompanhava Jim, ficou gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver. Jim morreu na hora, em decorrência de lesões graves, como uma fratura no seu pescoço. Assim, o jovem de apenas 24 anos e com um futuro promissor deixou este mundo. Infelizmente, ele não viveu o suficiente para ver o seu legado. Bom, nós sabemos que o acidente aconteceu como consequência da irresponsabilidade de Jim, não é? Porém, depois da sua morte, surgiram boatos de uma suposta maldição do carro que o ator dirigia. Esse boato ganhou ainda mais força depois do acidente. George Barris comprou os restos mortais do carro depois da morte do amigo. Quando a sucata chegou na oficina de Barris, ele escorregou de um trailer e quebrou as 2 pernas de um mecânico. Depois, um homem chamado William Iskritz comprou o motor e o câmbio do carro de Jim e colocou em um Lotus 9. O resultado? O Lotus capotou durante uma corrida. Após o acidente, ele vendeu então as peças para um outro homem chamado McHenry. Ele instalou em seu carro de corrida e, na primeira prova, McHenry bateu em uma árvore e morreu na hora. Barris também vendeu 2 pneus que tinham ficado inteiros após o acidente e, incrivelmente, os 2 explodiram simultaneamente, fazendo com que o carro do proprietário saísse da estrada e sofresse um acidente. Essas histórias foram contadas por George Barris, mas há pessoas que afirmam que tudo foi inventado para que ele pudesse tirar proveito da fama do carro. Após esses acidentes, Barris resolveu, de uma vez por todas, esconder o resto do carro. Porém, a patrulha rodoviária da Califórnia pediu os destroços do carro emprestados.
Eles queriam apresentá-los para fazer uma exposição e mostrar como dirigir em alta velocidade era perigoso. Mas antes da primeira exposição, a garagem onde o Little Bastard estava pegou fogo. De alguma forma, o carro saiu intacto. Então foi a vez de fazer a exposição do carro em uma escola. E mais uma vez, coisas estranhas aconteciam. O carro caiu de onde estava pendurado e quebrou o quadril de um aluno. Em outro acidente, o Little Bastard estava sendo transportado por um caminhão. O veículo então saiu da pista e bateu. O motorista foi arremessado para fora do caminhão e esmagado pelo carro de Jim. Após todos esses acontecimentos, a patrulha rodoviária da Califórnia mandou o carro de volta para Barris. As histórias contam que depois disso os restos do carro simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistos. Com o passar do tempo, surgiram várias e várias histórias sobre o que tinha acontecido com o carro de Jim. Há alguns anos, a Volo Auto Museum, um museu de automóvel e revendedor de carros para colecionadores no subúrbio de Chicago, ofereceu $1 milhão para quem encontrasse o carro. Até surgiram algumas pessoas que poderiam saber onde o carro estava, mas até hoje, o famoso Little Bastard nunca foi encontrado. Se todos esses acontecimentos foram consequências da maldição ou uma simples coincidência, eu não sei te responder. Mas que essas histórias são muito estranhas, isso eu tenho certeza. Bem, por hoje, caros amigos e amigas, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas com certeza vamos nos encontrar no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.